Só dizer o seguinte, o Palhano, ele foi da nossa casa espírita cristã durante muitos anos, a gente privou com ele, né? Teve essa felicidade de trabalhar com ele dentro das reuniões mediúnicas e a gente conversava muito também fora das reuniões. Então a primeira coisa que o Palhano falava, que eu esqueci, eu era, né, iniciando nessa área, ele falava: Eleomar, você vai ver pessoas escreverem 2, 3 livros, 3 volumes sobre mediunidade e não gastar uma página para falar sobre trânsito. É impressionante, e vocês vão observar isso, vocês vão ver gente escrevendo livros e livros sobre mediunidade, não falam uma página sobre trânsito. Aí você chega dentro da reunião mediúnica, o diretor vê uma pessoa que está dormindo e diz para ela tomar cuidado porque ela está dormindo e ela pode receber uma entidade ou coisa e tal. Não sabe distinguir o que é sono e transe. É só fazer uma experiência. Perguntar a muitas pessoas que lidam em mediunidade há 10, 15, 20 anos qual é a diferença de sono e transe, ela não sabe. Então a verdade é que a gente lida com esse material o tempo todo, não só na reunião mediúnica, porque vocês vão ver que essa experiência é do dia a dia. Nós temos total ignorância, no bom sentido do que seja transe. Está aí conosco o tempo todo. Então o Palhano falava isso: olha, precisamos para começar, está certo que a ordem natural aqui era a equipe, então, por circunstâncias de não poder estar aqui em 2 sábados, que a gente está com outro compromisso, a gente mexeu um pouquinho, como essa fala do trânsito ela ficou comigo, poderia ser qualquer um deles que fosse falar, tá? Então a gente fez essa arrumação. Então vamos lá, o trânsito é um estado anômalo da consciência que em diferentes graus de intensidade se dissocia. Eu vou acabar atrapalhando um pouco vocês, Transe é um estado anômalo da consciência que em diferentes graus de intensidade se dissocia dos centros psicossomáticos com a abolição dos movimentos voluntários, podendo, contudo, manter ou não a sensibilidade e a lucidez. Isso é de Palhano Júnior, Mediunidade e Transe. Existem várias definições interessantes sobre transe. Nós tínhamos que selecionar dentre as várias, né, não vimos trazer o material todo, então pegamos essa do Palhano. Então o Palhano começa dizendo que é um estado anômalo da consciência. Vejam como a gente precisa refletir sobre isso. O transe, para nós, ele é meio estereotipado. Muitas pessoas aí fora só acham que o indivíduo está em transe quando ele dá um estremelique meio diferente, sai do ar, quando volta não lembra do que aconteceu. Fulano estava em transe. É uma visão estereotipada. Nós precisamos ver que o transe vai muito além disso. E nós fazemos transe durante o dia, às vezes, várias vezes, e não sabemos o que fizemos. Tá? Então, primeira coisa, o transe não é um estado doentio. Porque a gente passa a associar transe, muitas vezes, com doença. A pessoa que começa a perder o controle de si num determinado momento e volta a si, ela está com um problemaço na vida dela. Mas, pelo amor de Deus, como é que eu vou controlar a minha vida? De uma hora para outra eu saio do ar. Então, o que você associa com transe? Doença. E doença complicada, difícil. Então, deixa eu só lembrar a vocês o seguinte: o CID-10, o Código Internacional de Doença, tá? Ele está consagrando já tem uma cláusula própria para orientar os psiquiatras. Hoje não é mais questão espírita, não, tá? Para os próprios psiquiatras, a orientação para distinguir o transe patológico, o transe doença, de um transe normal. Então, esse transe que a pessoa faz dentro de uma casa espírita, controlado, que a pessoa entra e sai dele de forma normal, tem que ser diferenciado daquele transe que às vezes um doente mental apresenta e fica completamente fora do controle dele. Então, há que se fazer uma diferença hoje. Isso é fala, inclusive, do pessoal da Associação Médica Espírita, que vem orientando a gente nesse sentido. Você tem que fazer essa diferenciação. O médico, somos nós só, o médico psiquiatra hoje, ainda que ele não goste nada desse negócio, tem lá os preconceitos dele,
mas ele é chamado a fazer essa diferenciação, ou seja, não querer enquadrar um Divaldo como um indivíduo que faz trânsito patológico, que é um doente. Não querer enquadrar um médico que sabe entrar e sair do trânsito com controle de um outro que faz o trânsito e sai quebrando tudo, fazendo as maiores desordens. Tem que haver essa diferenciação. A possessão, inclusive está sendo usado esse termo, possessão, no CID-10, porque é um termo que eles têm o direito de usar da forma deles e não necessariamente como nós usamos em espiritismo, para dizer que é possível haver, né, um estado de possessão, mas que é doentio e outro que não é doentio. Tá? Mais ou menos como o próprio Kardec na época observa e coloca lá no livro A Gênese. Ele vai colocar a possessão no sentido até positivo. Porque se está se referindo àquele caso em que um médico pode não fazer um trânsito comum, fazer um trânsito global, tá? Dá toda a característica daquilo que o Palhano gostava de chamar de incorporação, porque aí é uma coisa muito mais completa, vai muito além de uma psicofonia, só que é de um doutor Bezerra, que entra dando ao médico condições as mais agradáveis e sai deixando saudade. Diferentemente de um obsessor que entra começando com um ataque cardíaco, o sujeito não sabe dar conta dela e deixa prostrado completamente. Completamente diferente. Completamente diferente de uma possessão que pega um doente, mas ele quebra tudo. E você tem que colocá-lo no mecanismo de força. Então há que se fazer essa distinção. Vamos lá. Posso falar uma coisa para eles? Na hipnose a gente estuda e aprende o seguinte: a cada 2 horas nós entramos em transe. É uma necessidade que o nosso corpo tem de economizar energia. É como se o cérebro precisasse. É como se o nosso... Ele vai falar, é como se o nosso córtex precisasse de repousar. A cada 2 horas nós repousamos. E quem funciona é o subcórtex. Quem funciona é a nossa parte condicionada. Vou provar para vocês uma coisa. Como é que vocês escovam o dente de manhã? Vocês vão lá e fazem o quê? Vocês estão pensando em quem quando vocês estão escovando o dente? Tem vezes que eu viajo nem me dou conta que estou escovando. Se nós não soubéssemos usar uma torneira, nem um tubo de pasta de dente, nem uma escova de dente, nós precisaríamos de quê? Concentrar absolutamente na tarefa. Como eu vou tirar a tampa? Como eu vou abrir essa trapezonga para sair um dia daí de dentro? O que eu vou fazer com essa escova? Essas coisas que necessitam da nossa atenção absoluta para serem feitas, elas são feitas pelo nosso córtex. Nós estamos ali ativados fazendo. Deixa para a gente colocar o desenho do quarto. Então, olha bem, quando nós fazemos essas coisas, como dirigir, escovar dente, cozinhar, qualquer coisa que a gente faça, sem precisar de pensar nos detalhes que a gente executa para fazer aquela tarefa, essas coisas nós estamos fazendo num transe fisiológico, que é a necessidade do nosso corpo repousar de tempo. Então, a cada 2 horas a gente faz isso sem perceber. Questão de segundos. Tá? Bom, então, gente, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que existe um transe, tá? Num estado realmente patológico, precisa da intervenção médica, às vezes medicamentosa, muitas vezes medicamentosa, precisa realmente da ação de um psiquiatra, normalmente, pode começar por um psicólogo e ele depois, ele próprio indicar a necessidade de um psiquiatra. Hoje nós espíritas estamos trabalhando muito nessa linha de entender. Tem um exemplo desse trânsito patológico? Se uma pessoa, por exemplo, está, entrando em trânsito, perdendo completamente o controle dela, está não só desligando, como já está colocando em risco a vida dela, a vida de outras pessoas, está agredindo, tendo crises, isso aí você pode olhar pelo lado espiritual, mas você automaticamente está no lado patológico da questão.